Abramos nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Leremos todo o capítulo do livro de Daniel, o chamado último livro dos profetas maiores. Acompanhem comigo silenciosamente a leitura. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que
todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Nosso tema de hoje, um coração cheio de Deus. Quando o mundo está na igreja, a igreja começa a desaparecer do mundo. É uma afirmação atribuída a Mark Dever. É muito triste ver o grau de perversidade que a sociedade tem manifestado de maneira muito clara, apontando para o ódio contra o Senhor Jesus. Isso declaradamente. É desanimador ver o modo como muitos crentes têm negado a Jesus, deixando às claras o DNA do mundo no seu caráter, no seu comportamento, muito embora estejam, às vezes, numa comunidade chamada evangélica, tenham sido batizados e se afirmam como crentes. É muito difícil, e temos que entender, para um crente, lutar contra as pressões internas, carnais, e as externas, que tentam sufocar a sua vida de santidade. E aí, quando eu digo de internas, eu digo de dentro do coração, mas também existe o externo e interno, ou interno e externo, como você preferir, aquele que é do mesmo povo, se diz do mesmo povo, mas que olha para aquele que quer viver santamente de forma a desaprová-lo, dizendo que ele não quer nada mais do que ser um fariseu, um santarrão. E tem as questões externas, fora do meio evangélico cristão, que também vêm para cima do povo de Deus e de maneira intensa, principalmente sobre os jovens. Somente uma pessoa com o coração cheio de Deus é capacitado a lutar contra todas as forças e se manter firme como testemunha de Jesus Cristo no mundo, cujo príncipe é o próprio Satanás. Voltando para o contexto do que nós acabamos de ler, nós temos um rei chamado Josias, que pode ser considerado o rei da reforma. Josias é filho de Amon, que é filho de Manassés, que é filho de Ezequias. Ezequias, um homem que fez o que era reto perante o Senhor. Seu filho Manassés fez o que era mal perante o Senhor, a ponto de sacrificar os seus filhos no vale de Inom. Mas no final da sua vida, capítulo 33 do 2º livro de Crônicas, 1º ou 2º livro de Crônicas, não registrei aqui, mas diz que ele se arrependeu. E quando ele morreu, reinou Amon, filho de Manassés. Fez tudo o que era mal perante o Senhor, como seu pai, porém não há registro de arrependimento. Então foi pior do que Manassés. Filho de Amon, Josias. Josias começa a reinar e começa a fazer algumas reformas, diz o texto, fez o que era reto perante o Senhor. E a primeira reforma que ele fez foi no templo. E ao reformarem o templo, acharam no templo o livro da lei. E quando levaram o livro da lei e o leram na presença do rei Josias, ele rasgou as suas vestes, quebrantado, buscou orientação do Senhor e começou a promover reformas espirituais dentro do seu reinado, a ponto de Deus mandar dizer a ele que não retiraria o que estava prometido no livro, mas não o faria no tempo dele, no período dele. Rei Josias morreu no ano 608 a.C. e constituiu como rei o seu filho Jeoacás. Só que ao contrário de Josias, seu pai, Jeoacás fez o que era mal perante o Senhor. E o rei do Egito, faraó Neco, o destronou com apenas 3 meses de reinado.
E Faraó Neco constituiu rei no lugar de Jeoacás, filho de Josias, o seu irmão Jeoaquim, também filho de Josias. Só que Jeoaquim tem algumas características inversas do seu pai. Porque Jeremias capítulo 36 registra que o Senhor ordenou ao profeta Jeremias que escrevesse palavras de juízo contra Judá, e Baruque então escreveu, ditado pelo profeta Jeremias. E quando Baruque levou e fez chegar ao rei Jeoaquim o rolo contendo a palavra de Deus na boca do profeta, diz o texto que o rei Jeoaquim, ao contrário do seu pai, o seu pai rasgou as suas vestes, ele com um canivete cortou o rolo e o queimou, dizendo que não queria nada com Deus. Nabucodonosor entra em cena e toma, cerca a cidade de Jerusalém e leva Jeoaquim para a Babilônia e coloca como governador Zedequias, que depois se levanta contra Nabucodonosor, que o pega, o leva para a Babilônia, mata os seus filhos na sua presença e logo em seguida lhe vaza os olhos. Os momentos que Nabucodonosor levou Judá para o cativeiro foram nos anos 605, alguns falam 606, no ano 597 e 586 a.C. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, com Jeoaquim, com os demais, foram levados possivelmente nessa primeira investida de Nabucodonosor, ou seja, no ano 605. É aqui, é neste contexto que começa a história registrada nesse livro, que é escrito pelo próprio Daniel, relatando não simplesmente os acontecimentos para com eles, mas os atos soberanos de Deus sobre o universo. Então, o tema do livro de Daniel é a soberania de Deus sobre todas as nações. Quero destacar neste capítulo algumas breves lições para a nossa vida, que eu espero que o Espírito Santo lhe aplique e lhe faça edificado. A primeira afirmação é que um coração cheio de Deus não impede sofrer adversidades. Vou repetir. Um coração cheio de Deus não impede sofrer adversidades. Daniel, Ananias, Misael e Azarias demonstram serem jovens tementes a Deus. Eles são levados, mas dentro do texto que nós lemos, depois em outros momentos pontuais e radicais, que não era simplesmente dizer não vou me contaminar, mas era faça isso ou morra, e eles tomaram a decisão por não fazer, por estar temendo a Deus. Então eram jovens que realmente temiam ao Senhor, que buscavam ao Senhor, que amavam o Senhor. E o problema que estão enfrentando não é por culpa do pecado dos 4, mas tem um problema nacional. Judá está em pecado. Como nós já relatamos, Manassés havia queimado seus filhos, oferecido como sacrifício nos vales de Inom. Como nós citamos, o próprio Jeoaquim havia cortado a palavra de Deus. Eu não quero nada com esse Deus. E já muito o povo havia reis que alguns levantavam fazendo o que era bom perante o Senhor, mas a maioria levantava fazendo o que era mal perante o Senhor, desobedecendo o Senhor. E então o Senhor diz: eu vou corrigir esse povo, mandando esse povo para que fique 70 anos ali no cativeiro de Babilônia. Então há um envolvimento de lideranças que não temem a Deus. Esta é a razão. Não é por causa daqueles 4 jovens, porque eles temiam a Deus. Ainda assim, eles passaram
por toda essa adversidade. E certamente Daniel, com os seus 3 amigos, eles, sendo diferentes, eles sofreram essas adversidades, e isto poderia incentivá-los a simplesmente abandonar o Senhor. E poderiam argumentar humanamente, dizendo assim: Deus me deixou vir para aqui, eu fui fiel a Deus. Se Joaquim não foi, aí é um problema dele. Se o outro não foi, problema dele. E é interessante porque alguns jovens, alguns sábios, e entre estes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, tinha mais pessoas, mais jovens, mais sábios que foram levados para a Babilônia, mas a fidelidade está em torno dos 4, possivelmente porque os outros não quiseram. Interessante porque Daniel e seus amigos demonstram fidelidade a Deus e eles sofrem as adversidades. Hoje, nós temos ouvido sermões e pregações que alegram o coração do ouvinte, pregação que não confronta, pregação de um evangelho que é claramente identificado como o evangelho falso, o evangelho do você é um filho de Deus, a menina dos olhos de Deus, então venha para a igreja e você nunca mais sofrerá. Venha para a igreja, porque 10.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. As profetadas que você vê aí nas redes sociais, o anjo está passando agora na sua casa para liberar bênçãos para a sua vida, assim, assim, assim. Não vai acontecer nada com você. E nós vemos pessoas que são santas a Deus passando por dificuldades, passando por tribulações. Podemos citar a vida do livramento do Senhor quando tirou Pedro da cadeia, tirou Paulo e Silas da cadeia. Mas o mesmo Deus que tirou esses no modo sobrenatural da cadeia, deixou Tiago passar ao fio da espada. A questão é que há um propósito de Deus e o povo de Deus precisa entender que eu, estando no Senhor, não serei impedido por estar nele de passar por adversidades. Então esse evangelho que está sendo pregado, ele erra em algumas coisas, erra no foco. Primeiro, o foco é daqui, coisas terrenas como superproteção, como um povo especial, como ganhar aqui, ganhar um emprego, ter dinheiro sobrando, nada acontecer comigo, enfermidade não chegar, coisas daqui, também coisas da agora, coisas relacionadas agora, coisas que eu vou mover pensando nas coisas que eu vou receber aqui. Isso me leva a um foco de um evangelho egoístico. Eu vou para a igreja, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou para a igreja, mas o que vai ser de bom para mim financeiramente? Eu vou para a igreja, mas será que se eu for para a igreja, Deus vai colocar lá um anjo na porta da cozinha, outro anjo na porta da sala, cada anjo na janela para que ninguém chegue na minha casa? Então o evangelho pregado hoje, ele é um evangelho que coloca o homem para viver aqui e só aqui. E o apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança se limita apenas às coisas do presente, somos mais infelizes. O foco dessas pessoas é o eu, o que eu tenho, o que eu posso ganhar. O evangelho real, ele foca na reconciliação com Deus, na eternidade, com o efeito presente. Veja bem, o evangelho verdadeiro, ele não está preocupado primeiramente com a cura do físico. O evangelho verdadeiro, ele não está preocupado primeiramente em dar para aqueles que aceitam a Jesus um emprego de ponta. Mas o evangelho, ele vem para promover a maior bênção que o homem pode ter, que é a reconciliação com Deus, que é a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo.
O Evangelho é o Evangelho que até mesmo o sofrimento faz parte da graça de Deus. Este é o Evangelho verdadeiro. Paulo, escrevendo numa de suas epístolas, ele diz isto, que Deus também nos deu a graça não só de sermos salvos, mas também de padecermos por Cristo. Agora mesmo, os nossos presbíteros aí já devem estar sabendo, mas uma família num local mais sofrido, com valores mínimos, e quando a família se converteu agora há pouco tempo, e quando a mulher que trabalhava na casa de outra chegou e contou feliz da vida que agora pertencia a Jesus, a sua patroa disse: eu odeio crente e você está despedida. Parece um pouco estranho, porque até pouco tempo você não tinha isso, mas agora você já tem. Por quê? Porque o Evangelho ele não é uma superproteção, pelo contrário, os inimigos se manifestarão. Às vezes eu fico preocupado porque nós passamos tanto tempo como igreja e não influenciamos nada. Talvez isso tenha sido para nós um grande problema. O verdadeiro evangelho confronta, o verdadeiro evangelho aponta para o céu, não para as coisas daqui da terra. Sim, o efeito está aqui, e nós vivemos com os pés aqui, mas com os olhos no céu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está passando por adversidade, talvez sim, pode até ser um momento que você está com um pecado oculto que você não cometeu, que você não confessou. Pode até ser, mas nem sempre é isto. Talvez você esteja passando por adversidade por causa do nome de Jesus, ou até mesmo para que você seja moldado ao nome do Senhor Jesus. Um coração cheio de Deus não nos isenta de passarmos por adversidades. Segunda lição que encontramos aqui no texto é que um coração cheio de Deus busca ser fiel a Deus mesmo nas maiores adversidades. Vou repetir. Um coração cheio de Deus busca ser fiel a Deus mesmo nas maiores adversidades. 3 jovens crentes, conduzidos sob coerção por um imperador pagão. 3 jovens crentes forçados a seguirem as instruções de alguém que havia lutado contra o povo de Deus e havia conduzido o povo de Deus como escravo, como seu escravo. Esses acontecimentos poderiam muito bem desmotivar, jogar contra, e aquele povo então ali, aqueles 4 dizer: não, vamos continuar nossa vida, Deus se esqueceu de nós. Onde está Deus? Não há promessa do Senhor? Não há promessa? Talvez Daniel pudesse falar assim: quando eu passei ali em Nova Brasília, eu vi uma igreja aberta com uma placa do lado de fora: pare de sofrer, venha para Jesus e venha para a igreja e pare de sofrer. E como estou sofrendo agora? Não é uma questão só de ser levado, mas de ser agora conduzido forçosamente a ensinamentos relacionados a alguém que não temia a Deus, que está exercendo um senhorio sobre o povo de Deus. Mas o texto nos mostra que, ao contrário disso, os 4 jovens, sob liderança de Daniel, resolveram não se contaminar com a cultura demoníaca da Babilônia. Talvez, se fosse os nossos dias, nós os chamaríamos de radicais. Temos que entrar no meio para ganhar os do meio. O que tem você comer lá uma comida deliciosa do rei? O que tem você tomar aquele vinho de primeira do rei? Entra lá, faz de fraco para com os fracos. Possivelmente nós colocaríamos esses 4 jovens como radicais, como fariseus, diante dos acontecimentos. Mas eles não olharam para isso, pelo contrário, eles disseram: não queremos nos contaminar. Preste atenção no versículo 8: resolveu. Não é uma questão assim: eu estou com tanta vontade, sabe aquela mesa do rei, que vontade de comer aquilo, mas eu sou judeu, então não posso comer. Não é isso.
É uma decisão de um coração que evidencia a presença de Deus plena. Ele resolveu não contaminar-se. Ele disse: eu não vou tomar parte nisto. Eu não vou tomar parte nisso. Como disse, não é uma questão de gosto, não é uma questão de religiosidade. Tratava-se de um coração cheio de Deus. Eles estavam no meio, mas eles não eram do meio. E eles não estavam do meio porque eles queriam estar no meio. É porque eles foram levados para o meio. E a vida deles no meio foi uma vida diferenciada. Uma vida que demonstrou que Deus estava com eles, porque Deus honra aqueles que querem ser santos. Deus honra aqueles que querem adorar o Senhor e santificar o nome do Senhor. Deus honra aqueles que é dirigido pelo poder do Espírito Santo num mundo cujo príncipe está lutando contra a família, cujo príncipe está lutando contra a igreja, cujo príncipe está lutando contra o povo de Deus por causa de Jesus. É nesse meio que a igreja está, é nesse meio que você é chamado também a pedir ao Senhor para que o seu coração seja cheio. Aí você pede a Deus e você se enche. Você não pede a Deus e vai viver a sua vida normalmente, que Deus vai lhe encher no sobrenatural. Não, Deus vai lhe encher sim, através da leitura da palavra de Deus e meditação nela de dia e de noite. Ele vai encher o seu coração sim, quando você gastar tempo em oração, para que o seu relacionamento com Ele seja mais íntimo. Ele encherá sim o seu coração quando você começar a cantar louvores a Deus, cânticos espirituais. Ele encherá o seu coração sim quando você priorizar, além do seu momento a sós com Deus, você priorizar também o momento de congregação para cultuar o Senhor. Ele encherá, porque Ele nos dá os meios e nós tomamos os meios e nos enchemos. E uma das coisas que faz nos encher de Deus são os sacramentos, principalmente a Santa Ceia do Senhor, como meio de graça. Nós precisamos dizer ao mundo: eu não faço parte deste mundo. Nós precisamos dizer a este mundo: nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Assim como eles decidiram ser fiéis ao Senhor em meio às adversidades, nós precisamos também ser fiéis ao Senhor neste mundo pecaminoso, neste mundo perdido, neste mundo de trevas, onde jovens se perdem, onde adultos já estão perdidos, onde idosos, jovens, idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças estão morrendo e sendo educadas antes de morrer para viver para Satanás e morrem sem Jesus. É neste mundo que nós precisamos brilhar a luz de Cristo Jesus e dizer para as autoridades: não ao aborto, não. Nós não quedamos aqui, nós não quedamos a adoração a nenhum imperador, nós não quedamos diante de nenhum outro ato de culto a não ser o nosso Deus. Senhor é o nosso Deus, a palavra é o princípio, é a única regra de fé e prática, é ela que dirige a nossa vida. Quando ela diz que família é montada, é formada por um homem, por uma mulher, e esses tendo filhos, é isso que nós cremos, é isso que nós pregamos, é isso que nós defendemos, ainda que isso nos custe a própria vida. Sejamos fiéis. Há muitos jovens hoje, mesmo no meio da igreja, que não tem nenhum princípio relacionado à vida sexual. Muitos jovens hoje que estão ficando com um, com outro, com um, com outro, porque não tem mais pudor dentro de uma vida de ser diferente. Nós precisamos entender que como igreja do Senhor, nós precisamos sim, ainda que você jovem seja achincoalhado lá na sua escola, seja achincoalado lá no seu trabalho, seja achincoalhado lá para aquelas pessoas que lhe cercam, você precisa ser fiel ao Senhor. Apesar das adversidades, seja fiel ao Senhor. Todo crente que busca estar firme no Senhor, não se submeterá ao meio, ainda que ele fique sozinho. É melhor estar sozinho com o Senhor do que cercado por uma multidão sem o Senhor.
Render-se aos pequenos atos ou possibilidades de pecado é dizer: estou pronto para pecar. Daniel tomou a iniciativa. Daniel disse: eu não vou pecar com isto, eu não vou pecar com esta pequena coisa, porque aquele que é fiel nas pequenas coisas tende a ser fiel também nas grandes coisas. Aquele que não é fiel nas pequenas coisas não será fiel nunca nas grandes coisas. Então seja fiel ao Senhor. Não importa se você está num mundo pervertido, mas você pertence ao Senhor. Então brilhe a luz do Senhor. Um coração cheio de Deus sonda as situações. E de repente, um convite de alguém aparentemente amigo não será atendido, porque lá alguma coisa pode estar acontecendo de forma equivocada. A palavra de Deus, eu vou citar apenas 3, sempre nos exorta a fugir de tais coisas. 1 aos Tessalonicenses 5:22 diz: fugir da aparência do mal. 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da tua mocidade. Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Cuidado, não flerte com o pecado. Você não é bom o suficiente para se manter fiel por si só. Terceira lição: um coração cheio de Deus é assistido por Deus nas adversidades. Vou repetir: um coração cheio de Deus é assistido por Deus nas adversidades. Versículos 17 a 21. Deus proveu. É bonito isso aqui, porque olha o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu. A gente precisa entender isso, porque este capítulo, por 3 momentos, fala que Deus fez. Deus levou Joaquim e os amigos, Daniel e seus amigos. Deus moveu e concedeu graça ao coração do chefe da cozinha para atender a Daniel. E agora Deus deu sabedoria, conhecimento, inteligência em tudo exigido culturalmente. E isto são encontrados, depois de examinados, 10 vezes mais doutos do que todos os magos, esta é a expressão, e os encantadores de Babilônia. 4 jovens de uma cultura diferente, que não se misturaram, recebem de Deus sabedoria e inteligência, de forma a serem encontrados 10 vezes mais sábios, mais inteligentes. Não é do que o povo da Babilônia, mas é do que os magos de Babilônia, os encantadores da Babilônia. Mas para que entendamos isto, também há algo muito especial na assistência, porque Deus dá a eles 10 vezes mais sabedoria e intelectualidade e inteligência, mas Deus dá a Daniel a habilidade de interpretar visões e sonhos. Agora, preste atenção comigo. Quando se tem um coração cheio de Deus e você é assistido por Deus, não tem ciúmes. Porque quando no capítulo 2, Nabucodonosor tem o sonho e chama então Daniel para interpretar, o versículo 17 diz assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Quem recebeu a visão, a habilidade, foi Daniel. Mas Daniel chega e fala: olha, eu tenho, só que Deus tem que me dar, então por favor, orem por mim. E eles vão lá orar juntos. Orar juntos.
Não tem ali nenhuma inveja, não tem nada ali que chama atenção. Por que eu não recebi? Pelo contrário, quando se tem algo de tal maneira, Deus ministra o seu juízo, a sua correção. Foi isso com Arão e Miriam, quando quiseram tomar o lugar de Moisés. Mas aqui não, quando Deus assiste, é um corpo, uns intercedem e outros recebem. Deus assistiu de tal maneira que os colocou com habilidades. Olha só o que diz aqui. E Deus fez com que esses filhos, esses servos de Deus, recebessem toda a inteligência e 10 vezes mais. E agora eles estão no serviço real. Eles não foram colocados numa parte de Babilônia, mas foram colocados para trabalhar junto com Nabucodonosor. Qual a finalidade disso? Lembra da loucura? Lembra que no final Nabucodonosor se converte, glorifica ao Senhor e proíbe todo mundo a ir contra o Deus de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Deus tem propósito na adversidade. O povo de Deus pode ficar tranquilo, porque o problema que nós atravessamos hoje é propósito de Deus para alguma coisa, e a glória é dele. Nós precisamos entender isso e viver isso de forma poderosa. O crente precisa aprender a deixar Deus agir e descansar apenas na obediência dos seus mandamentos. O propósito de Deus é perfeito, apenas seja fiel. Não interessa se o irmão está enriquecendo e eu não. Deus tem propósito no enriquecimento dele e Deus tem propósito no meu não enriquecimento, desde que eu seja fiel ao Senhor. Deus usa um, Deus usa outro, Deus usa quem Ele quiser, da forma como Ele quiser. Então, sabendo disso, curve-se diante da soberania de Deus, assim como Daniel se curvou. Ele, os seus 3 amigos, receberam a punição, foram levados como escravos, passaram por momentos em que não aceitaram se curvar diante de outras culturas, fiéis ao Senhor, e agora eles recebem a bênção de Deus de serem honrados. Mas essa fidelidade com honra, ela vem também depois na fornalha. Os 3 amigos de Daniel. Vem também na cova dos leões, com Daniel. Precisamos deixar Deus agir, descansar nos braços do Senhor, saber que Ele tem a nossa vida na mão dEle, os nossos dias na mão dEle. Saber que ninguém vai nos tirar a vida se o Senhor não nos permitir. Nós não morreremos faltando algumas horas para o dia decretado pelo Senhor. Então descanse no Senhor, porque o Senhor é aquele que distribui como lhe apraz os dons. Não importa se o irmão tem um dom que vai aparecer mais fisicamente do que o do outro, não importa, não interessa. Uns são chamados para discernir os sonhos, visões, outros são chamados para interceder, para que esse tenha os sonhos revelados. Apenas haja com aquele dom que Deus lhe deu. O Senhor nunca nos desamparará, nunca. Ele fará cumprir os seus propósitos. Lembra de Jó? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Depois ele diz no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Há um propósito de Deus em todas as realizações. E eu encerro dizendo o seguinte, o Senhor nunca nos desamparará. Fará cumprir o seu propósito na igreja com assistência pessoal. Preste atenção nisso. Seja no milagre do livramento da morte ou no milagre do livramento na morte. O que eu quero dizer com isso? Alguns vão ser libertos da morte. Outros não serão, morrerão, mas morrerão firmes em Jesus. Então eles foram assistidos para que não negassem o nome do Senhor. Sendo isso, meu amado irmão, ore ao Senhor e peça a Ele plenitude do Espírito. Peça a Ele enchimento do Espírito. Ele vai dizer para você o seguinte, então se encha. Então se encha. Como faz? Só para ir lá para Efésios 5, 18, 19, 20. E você encontrará lá
os meios para você se encher. Ah, mas e as batalhas? Vai para Efésios 6, 10 em diante, e você saberá lá como se defender, ser fortalecido para o dia mau. Mas não viva neste mundo para a sua glória, nem para a glória deste mundo. Viva só para a glória de Deus, porque Deus tem propósito na sua vida para este mundo. Deus levou todos aqueles que foram para a Babilônia com finalidades, propósitos de correção, mas também de glorificação do seu nome. E ali ele foi glorificado na vida desses 4 jovens. Que você seja como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias. Que você seja alguém que não se desanime devido às adversidades da sua vida. Pelo contrário, seja fiel a Deus nas adversidades. Não se misture com este mundo. E saiba que Deus lhe estará assistindo nas adversidades. Às vezes lhe livrando da morte, ou às vezes lhe assistindo e livrando na morte. Que o Senhor nos encha por sua graça e misericórdia. Que o nosso coração seja tudo do Senhor. Que haja no nosso coração, o nosso coração seja como um trono diante do Senhor. A igreja precisa ser fortalecida. Para isso eu quero que oremos o hino 299. É um hino que eu creio que dá para o Evandro tocá-lo de cor, né? Odair, por favor, nos conduza. Igreja, coloque-se em pé. Vamos cantar o hino 299, que é um hino de renovação.